Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Triplo F, um dos grandes sucessos, um dos maiores fenômenos aí da Netflix, tá retornando para sua terceira temporada e eu queria falar um pouquinho hoje a respeito do trailer e a respeito das expectativas para a terceira temporada de La Casa de Papel. E galera, antes de mais nada, se vocês não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever e não deixem de acionar o sininho para receber todas as notificações, que me ajuda bastante. Então vamos lá, para quem não sabe, La Casa de Papel não é uma série completamente produzida pela Netflix, ela não foi criada pela Netflix, ao contrário do que muita gente acha. Ela foi criada pelo canal Antena 3 da Espanha em maio de 2017, na verdade ela chegou às televisões em maio de 2017 e lançou, na verdade, somente uma temporada até o momento, mas a Netflix comprou no final do ano de 2017 e decidiu dividir essa temporada em duas temporadas. Na verdade, a série nem teria primeira, segunda, terceira temporada, ela seria quase que uma minissérie com começo, meio e fim. A Netflix decidiu comprar e dividir essa primeira temporada em duas, dividiu também os episódios que tinham 70 minutos em episódios de 45 a 50 minutos. Então ela criou algumas mudanças estruturais, algumas mudanças de edição, mas quando a série chegou ao fim, na Netflix, quando a série foi um enorme sucesso, se tornou um dos maiores fenômenos da Netflix até hoje, a Netflix decidiu comprar os direitos dessa série e começar a produzir as próprias temporadas. E a gente vai ver agora, em julho, o lançamento da primeira temporada de La Casa de Papel, produzida já nessa parceria entre Antena 3 e Netflix, e a Netflix na verdade já está financiando tudo, ela já comprou para ela a série e ela vai ter os direitos exclusivos de transmissão. E só evitando que as pessoas digam aqui nos comentários, que as pessoas tentem corrigir, sim, eu sei, na Espanha existiu uma divisão entre a parte 1 e a parte 2, mas não era classificado como uma temporada 1 e uma temporada 2, era somente um hiato entre a primeira parte e a segunda parte da série que foi lançada no mesmo ano. E eu fiquei pensando e fiquei tentando lembrar alguma série da Netflix que foi um fenômeno tão grande quanto La Casa de Papel, e a única que eu consegui lembrar, sinceramente, foi, em primeiro lugar, Stranger Things e também talvez a primeira temporada de Demolidor. Mas eu acho que além dessas duas, eu acho que La Casa de Papel tá entre os grandes sucessos, principalmente se a gente considerar que não é uma série em língua inglesa, é uma série em espanhol, e a Netflix inclusive já falou que La Casa de Papel é o produto mais assistido que não é em língua inglesa, ou seja, em língua estrangeira, entre aspas. La Casa de Papel é o maior sucesso da Netflix até hoje. Então, justamente por isso, a Netflix decidiu comprar e dar continuidade a esse enorme sucesso. Obviamente, isso cria alguns problemas narrativos. Obviamente, como eu falei, a história tem começo, meio e fim, então eles vão ter que esticar uma nova história, eles vão ter inclusive que trazer alguns personagens de volta, que a gente ainda não sabe exatamente como vai acontecer, mas eu acho que isso é uma oportunidade também de pegar uma história contida e tentar expandir de uma forma legal, afinal, todo mundo gostou muito dos personagens. Eu acho que os personagens da série são muito queridos, os personagens funcionam muito bem, então eu acho que apesar da empresa que criou originalmente ter um plano, como eu disse, um começo, um meio e um fim, eu acho que os personagens tomaram vida própria, então acho que dá pra Netflix fazer sim uma temporada muito legal. Eso es liar la parte, ¿sí, no? Nunca se ha liado tan parda. E o maior perigo que eu vejo para essa terceira temporada é se eles decidirem dividir muito a história entre várias histórias diferentes, ao contrário da primeira, que a gente vê principalmente aquela linha e aquele objetivo, que é colocar o plano deles em prática, e tudo que a gente vê, todas as histórias, todas as conversas que a gente vê, praticamente todas têm esse objetivo. Então eu diria que o maior risco dessa terceira temporada é se eles quiserem seguir muitas linhas narrativas diferentes, mas pelo trailer não parece que é isso que eles vão fazer, porque a gente vê logo no começo do trailer eles se reunindo novamente. Então eu acho que eles vão ter ali um primeiro episódio meio caótico, tentando mostrar o que todo mundo tá fazendo, principalmente o Rio sendo capturado, que a gente vê no começo do trailer, e a Tóquio indo atrás do professor para eles reunirem a gangue toda. É um momento quase que Velozes e Furiosos, que eles vão reunir a família para tentar retirar aquela pessoa que foi capturada, para tentar soltar aquela pessoa.
E parece que eles vão ter um plano meio parecido, tentando usar aquelas mesmas lições de moral que a gente viu nas duas primeiras temporadas, que o professor quer acabar com o sistema, que o professor quer distribuir o dinheiro ali, aquelas coisas que a gente já viu nas temporadas anteriores, parece que eles vão retomar isso. E a gente vê o encontro entre o professor e o Berlim também no trailer, que eu não sei como vai acontecer, eu imagino que o professor vai encontrar o Berlim na própria imaginação, que o Berlim vai ser quase que um amigo imaginário no decorrer da temporada, mas pode ser que eles façam um retcon, pode ser que eles corrijam alguma coisa na temporada anterior para que o Berlim continue vivo de alguma forma. Eu não vejo como isso teria acontecido, tendo como base o que aconteceu na temporada anterior, mas como eu falei, eles podem modificar alguma coisa, eles podem fazer um retcon e modificar os acontecimentos passados para que isso dê certo. Eu acho que os fãs aceitariam se eles inventassem alguma desculpa, o Berlim estava usando um colete à prova de bala, o Berlim escapou ali de alguma forma, porque eu acho que os fãs gostam muito do personagem, então quando os filmes, quando as séries trazem um personagem chato de volta, aí eu acho que os fãs se incomodam, mas se trouxerem o Berlim de volta, eu não vejo como o público ficaria muito incomodado com isso. Andrés. A gente vê logo no comecinho do trailer eles entrando em águas internacionais, dando a entender que eles estão com todo o dinheiro dentro daquele barco, que eles finalmente conseguiram fugir. E a gente vê o Rio e a Tóquio ali numa ilha deserta, e a gente vê finalmente o exército, a polícia ali. A gente não sabe exatamente quem conseguiu capturar o Rio e a Tóquio consegue fugir. Mas como eu falei, a Tóquio vai atrás do professor e eles decidem se reunir para tentar soltar o Rio. Señorita Tokio, bienvenida a Tailandia. E essa temporada, o que tudo indica, parece que vai ficar muito mais épica, parece que vai ter um escopo muito maior, o que pode ser uma coisa delicada de se abordar, porque uma das coisas legais da primeira temporada e da segunda também é que é muito focada nos personagens. Então, se eles ampliarem muito a narrativa, a gente pode perder aquela intimidade que a gente viu na primeira temporada, mas eu não acho que isso vai acontecer, porque, pelo menos pelo que a gente viu até agora nos trailers, eles vão tentar puxar muito o clima do que fez sucesso nas temporadas anteriores, que foi justamente essa interação entre os personagens, e eles vão novamente ter um plano ali magnífico para fazer alguma coisa. A gente não sabe se eles vão ter que roubar outra coisa, porque o professor fala que eles vão ter que fazer muito barulho para conseguir soltar o rio, mas a gente não sabe onde o rio tá, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas tudo indica que vai ter alguma coisa bem legal, assim como nas temporadas anteriores. No geral, eu acho que é uma situação quase inédita, porque se a gente for pensar, é muito raro a gente ver uma série que já foi criada com começo, meio e fim, e fez tanto sucesso que veio outra empresa, comprou e decidiu dar continuidade para aquela história. E talvez por causa disso, a história em termos narrativos seja um pouco inferior às duas primeiras, mas eu tenho quase certeza que em termos técnicos, pelo menos em termos de orçamento, em termos de escopo, essa temporada tem tudo para ser a melhor das três, afinal agora ela tem o dinheiro da Netflix, ela tem um investimento muito maior para fazer o que os criadores querem, porque muitas vezes os criadores são limitados por questões financeiras, ainda mais uma série na Espanha, que provavelmente não tinha um orçamento tão grande assim por episódio, agora eles têm o apoio da Netflix, já tendo conhecimento que a série é um fenômeno mundial, pelo menos em países que falam português e espanhol. E a gente é apresentado rapidamente no trailer também a alguns novos personagens, alguns membros novos ali da gangue. A gente vê um cara com um tapa-olho, com uma cruz ali, que a gente não sabe exatamente quem são ainda esses novos personagens, mas certamente a gente vai descobrir rapidamente quando a série começar. Então, galera, no geral, o que eu espero dessa nova temporada? Como eu falei, como já ficou bem claro aqui no vídeo, eu acho que a temporada vai manter a qualidade das duas primeiras, talvez não seja tão boa em termos narrativos, talvez não tenha uma história tão fechadinha quanto as duas primeiras, justamente porque agora eles não têm aquele objetivo de cumprir aquele plano, eles têm várias coisas em jogo, eles já estão fugindo da polícia, eles têm que resgatar o Rio, eles têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, então acho que talvez em termos narrativos a série seja um pouquinho mais confusa, mas em termos técnicos eu acho que ela vai ser de fato superior. E como sempre eu quero saber de vocês, o que vocês esperam dessa terceira temporada de La Casa de Papel. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.
E pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu queria saber, digam aqui nos comentários quantos de vocês já assistiram a primeira e a segunda temporada de La Casa de Papel e o que vocês acham da série no geral. Eu particularmente gostaria de saber porque eu não converso com muitas pessoas a respeito da série. Quando a série saiu, muitas pessoas estavam falando a respeito, mas eu acho que a popularidade da série deu uma abafada nesse último ano. Então eu gostaria de saber quantos de vocês acompanharam as duas primeiras e quantos de vocês estão esperando pela terceira temporada.